Este programa é patrocinado por Clínica Longeva, especialistas em urologia. É mulher, foi mãe e tem mais de 40 anos. Estes são fatores que podem aumentar a probabilidade de ter incontinência urinária. Se tem dúvidas acerca desta temática, junte-se à conversa e partilhe connosco a sua história ou as suas dúvidas por e-mail agenda@saudemais.tv ou por WhatsApp através do número 938 560 646. Quando ouvimos falar de incontinência, associamos a idades avançadas, mas nem sempre é assim. Por isso, hoje falamos sem tabus sobre esta situação que ainda é embaraçosa para algumas pessoas. E para esclarecer todas as suas dúvidas, contamos com o Dr. Ricardo Pereira Silva, urologista, que está aqui connosco. Olá, Dr. Ricardo, bem-vindo. Olá, muito obrigado. A incontinência é mais comum do que aquilo que nós imaginamos? É muito mais comum do que aquilo que nós imaginamos. Existe muito subdiagnóstico, ou seja, fala-se muito pouco, muitas vezes até, enfim, nos próprios meios de comunicação social, apesar de haver um grande esforço que há cada vez mais, e é sempre de louvar quando existe essa possibilidade, e daí eu agradecer e reiterar o meu agradecimento por estar aqui hoje. É muito importante nós falarmos sobre estas coisas, para as pessoas terem a noção de que este problema existe, que não estão sozinhas nesse problema, porque as pessoas têm muita dificuldade em falar sobre isso, em se abrir sobre isso, e há muita gente que de facto sofre em silêncio, ao mesmo tempo considerando que também provavelmente não existe nada para fazer, ou que é normal, e portanto essas pessoas precisam de ouvir falar sobre esse tema, precisam de saber que existe de facto possível também tratamento, e é essencial, de facto, nós esclarecermos e falarmos sobre este assunto, porque a incidência, portanto, o número de pessoas incontinentes é, sem dúvida, muito maior do que aquilo que aparece em qualquer estatística, que muitas vezes nos perguntam quantas pessoas, ou existem estatísticas, que eu considero que o número está sempre subestimado e nós sabemos disso. Mesmo porque, como dizia bem, com a vergonha, muitas vezes as pessoas não se queixam, não é? Tal e qual, os números não são reais, porque existe muita gente que está em casa e que não participa nessa estatística. E quando é que se pode considerar que é incontinência urinária? Isso é uma pergunta extremamente comum, que os doentes fazem muitas vezes. A incontinência urinária significa a perda involuntária de urina. É sempre que sai urina, através da uretra, posterior, sem que a pessoa queira. Portanto, não existe um nível normal de incontinência. Ou seja, se for uma gota ou se forem duas gotas, é incontinência. Já estamos numa situação. Se tivermos muitas gotas ou tivermos uma grande quantidade, incontinência é grave, mas incontinência é simplesmente a saída de urina de forma involuntária. E existem diferentes tipos ou não? Existem diferentes tipos. Nós, normalmente, a incontinência urinária, nós dividimos em 3 tipos. Temos a incontinência urinária de esforço, que é aquela que acontece quando a pessoa salta, ou espirra, ou tosse, quando existem aumentos da pressão dentro do abdômen. Por vezes pode ser quando a pessoa se agacha, ou, mediante, às vezes, até simplesmente a andar, quando é mais grave. Portanto, isso é uma incontinência urinária de esforço. Depois existe uma incontinência urinária, a chamada incontinência urinária de urgência, em que as pessoas que têm esse tipo de situação têm episódios de urgência urinária, ou seja, podem estar sentados, sossegados e dar-lhes uma vontade súbita de ir ao WC e muitas vezes a pessoa não tem tempo de lá chegar e, portanto, surge incontinência urinária, no fundo, a caminho da casa de banho. Este tipo de incontinência tem um problema, muitas vezes é chamada a incontinência do tudo ou nada, porque é o tipo de incontinência que pode fazer com que a pessoa possa até esvaziar a bexiga, enfim, pelas pernas abaixo. Isso é uma situação que é extremamente humilhante para a pessoa, pode ter um grande impacto do ponto de vista psicológico. E basta, por vezes, um episódio desses na circunstância errada para a pessoa, enfim, ficar com aquela marca e nunca mais ser a mesma. Portanto, a incontinência urinária, neste contexto de urgência, ou seja, no contexto que nós chamamos a bexiga hiperativa, que isso também se vai falando já qualquer coisa, as pessoas começam a ter uma noção, é o segundo tipo de incontinência. E depois temos a incontinência mista, em que, como o nome indica, nós temos ambos os tipos de incontinência combinados. É extremamente frequente as mulheres, estamos a falar hoje de incontinência urinária feminina, terem incontinência urinária mista, ou seja, perderem com os esforços, mas perderem também no contexto bexiga hiperativa. Isto aumenta muitas vezes a confusão em termos de diagnóstico, ou pode ser um desafio a nível do diagnóstico, em que nós, quando temos um doente com incontinência mista, no fundo tentamos perceber qual é que é o componente mais incomodativo ou mais significativo.
sempre tentando ir de encontro às necessidades do doente e à vontade do doente. Tentamos tratar primeiro aquele componente que é o componente mais significativo ou que tem o maior impacto. Mas muitas vezes ambos precisam de tratamento. Os tratamentos, alguns são similares, outros diferem. E essa é a noção que é importante ter, que é nós, na nossa abordagem do doente, neste caso da doente com incontinência urinária, nós podemos ter que recorrer a várias ferramentas e que essa abordagem deve ser individualizada caso a caso. Portanto, os casos não são todos iguais. Já agora, em relação à incontinência, nós estamos a falar de incontinência urinária, mas só uma menção muito rápida, não é diretamente do foco da urologia, mas existe outro tipo de incontinência também, que é a incontinência fecal. A incontinência fecal é quando a pessoa não consegue suster as fezes, sejam as fezes sólidas ou líquidas, ou às vezes até incontinência para gases. E uma vez mais, esse tipo de incontinência ainda é mais difícil dos doentes a mencionarem, e muitas vezes, mesmo numa consulta de urologia, uma doente incontinente urinária, nós temos que fazer essa pergunta muito diretamente para a doente quase nos confessar que também tem esse tipo de incontinência. E, portanto, tudo isto deve ser visto como um todo, dentro daquilo que é o ser humano e daquilo que é a dignidade da pessoa que está a ser tratada. E quais são os sinais que as pessoas devem estar atentas? Ou seja, devem esperar por chegar a primeira gotinha ou existem já sinais que podem levar a isso e para se trabalhar também na prevenção? Sem dúvida. Portanto, falando de incontinência mesmo, quando existe incontinência, eu diria, seja em que grau, seja em que contexto, seja em que idade, deve ser alvo de algum tipo de intervenção. Pode ser uma intervenção mais conservadora, mais simples, mas deve motivar. Ou seja, imagine, por exemplo, uma pessoa teve uns ataques de tosse e perdeu algumas pingas de urina que nunca tinha acontecido na vida. Se calhar é uma boa altura para ver, para já, porque é que tem essa tosse, se calhar pode querer deixar de fumar, etc., ou perder peso. Portanto, pode haver medidas que podem ser feitas numa fase muito inicial para também retardar o próprio avançar dessa incontinência urinária. Portanto, eu diria que quando existe incontinência, ela não é normal, ela foi um bocado normalizada pela própria sociedade, porque vê-se com o envelhecimento, há muita gente que tem, então assume-se que é mais ou menos normal, mas foi erradamente normalizada, porque a incontinência nunca é normal. Portanto, eu diria que os primeiros sinais de incontinência que devem motivar pelo menos uma reflexão sobre o tema e uma revisão até em termos de estilos de vida que permitam minimizar, mitigar esse problema desde uma fase mais precoce. Há pouco falava do diagnóstico dos diferentes tipos. Como é que é feito esse diagnóstico? Com exames? Como é que é? Uma boa parte do diagnóstico é feito clinicamente, ou seja, nós temos que fazer uma boa entrevista clínica ao doente, fazer as perguntas certas, uma consulta que esteja dedicada a esse assunto. Portanto, deve-se dignificar esse papel, não deve ser feito só pelo meio de outros assuntos, de outras coisas, é uma consulta dedicada a isso. Devemos fazer as perguntas corretas, devemos perguntar sobre todos estes aspectos, em que contexto, alguns deles eu até já mencionei, em que contexto é que existe a perda de urina, se existem outros sintomas, se é um doente, por exemplo, que acorda à noite para urinar e que nos sugere que possa ter também uma bexiga hiperativa e, portanto, isso também corrobora, no fundo, o diagnóstico de uma incontinência de urgência, no contexto de bexiga hiperativa. Portanto, uma boa entrevista clínica com uma boa colheita de informação, um bom exame objetivo, que é extremamente importante, ou seja, nós temos que observar as doentes e temos que ver se existe perda com o esforço. Nós podemos fazer provas provocatórias também enquanto estamos a observar as doentes e conseguimos diagnosticar. O diagnóstico de incontinência de esforço é por aquilo que a doente nos conta e por aquilo que nós vemos. E depois outras situações que nós às vezes detectamos neste contexto, que às vezes as pessoas não valorizam ou não percebem muito bem que estão a surgir, como por exemplo a ocorrência de prolapsos. Portanto, há pessoas que vêm porque têm uma incontinência ligeira, nós vamos observar e se for preciso temos uma bexiga descaída, francamente descaída, que até vai ter que ser tratada concomitantemente ou simultaneamente, né? No fundo há incontinência de esforço, ou temos uma bexiga hiperativa, mas numa doente que tem um prolapso. Portanto, nós observamos e vemos. Portanto, o diagnóstico é principalmente com a entrevista clínica, com a consulta, com o exame objetivo. Depois temos algumas ferramentas que são essenciais. Uma delas, que nós temos sido um bocadinho os arautos da sua utilização também, que é o Diário da Bexiga. O Diário da Bexiga, no fundo, é um registro. E alguns doentes é interessante também porque vêm, às vezes, também estes programas ou leem os artigos. Às vezes já aparecem, nem que seja de uma forma mais ou menos empírica, com um registro, que é um registro de quanto é que a pessoa urina e a que horas. Portanto, nós temos uma noção se a bexiga é uma bexiga de baixa capacidade, se tem uma capacidade normal, se o doente urina à noite, e, portanto, ficamos com a informação do cotidiano, que nos ajuda imenso na interpretação depois dos resultados. Depois temos testes mais específicos, uns não invasivos, em que, por exemplo, o doente urina como se fosse uma sanita especial, que nos dá um gráfico
e nós vemos como é que o doente esvazia a bexiga. E aí nós sabemos como é que o doente armazena a urina, com o diário, e vemos como é que o doente esvazia a bexiga, por exemplo, com esse exame, com a fluxometria. E essas são as ferramentas essenciais para a avaliação inicial. Nos doentes mais refratários, portanto, que tenham sintomas que são mais difíceis de tratar, portanto, nós já tentámos as abordagens iniciais, etc, etc, temos outros exames, nomeadamente o estudo urodinâmico, que é um exame mais específico, em que nós aí medimos as pressões mesmo do aparelho urinário e determinamos qual é que é a capacidade da bexiga, vemos se a bexiga é hiperativa ou não, vemos se isto tem perdas com a tosse. Quando o doente urina, vemos se a bexiga contrai de uma forma normal. Portanto, no fundo, é uma investigação detalhada do aparelho urinário, que é necessário principalmente em casos mais graves, em que nós temos que ir para linhas terapêuticas um bocadinho mais avançadas. Vamos então às nossas questões de público. Começamos com a Elsa Teixeira, de 33 anos, de Louros. Estou grávida de 36 semanas e a minha médica ginecologista já me recomendou fazer fisioterapia pélvica depois do parto. Em conversa com as minhas amigas que foram mães, nenhuma fez. É realmente necessário? Olha, aí um elogio já à colega obstetra por ter pensado nisso para a sua grávida. É uma excelente sugestão e, de facto, é muito provável que isso aconteça, portanto, é muito provável que esta pessoa em questão, se falar com as suas amigas, a maior parte não tenha feito, porque pouca gente faz. É uma coisa também um bocadinho cultural, ou seja, existem outros países, inclusive dentro da União Europeia, onde um parto, por exemplo, um parto por via vaginal, é igual a reabilitação após o parto, como que quase compulsivamente. Porquê? Porque é uma primeira medida para tratar e prevenir outras complicações e, no fundo, é como se o doente, se não aderir a esse tipo de intervenção, também quase que não tem direito ao tratamento subsequente. Isto é outra ponta do espectro, não é? Nós cá, é uma coisa que algumas pessoas se lembram, ouviram falar, acabam por fazer, mas que devia ser uma coisa feita de forma absolutamente regular. O seu papel é essencial e está sempre certo e deverá ser sempre a primeira medida antes de tudo o resto, porque vai tratar alguns casos e mesmo nos casos em que não resolva com a fisioterapia pélvica, a reabilitação do pavimento pélvico, esses casos vão beneficiar mais tarde porque as outras modalidades de tratamento vão funcionar melhor, porque a pessoa teve um processo de aprendizagem sobre a sua anatomia, sobre a sua fisiologia, a forma como funciona a sua cavidade pélvica no geral e, portanto, essa pessoa vai ter melhores resultados se nós a medicarmos para uma bexiga hiperativa. Se quisermos fazer, enfim, uma cirurgia de incontinência urinária, de esforço, aquilo que seja, os resultados vão ser otimizados. E no que é que consiste exatamente a fisioterapia pélvica para que as pessoas também entendam em casa? Pronto, a fisioterapia pélvica é um termo genérico. Eu gosto de utilizar o termo reabilitação do pavimento pélvico, porque isso é que é efetivamente aquilo que se pretende. A fisioterapia pélvica, no fundo, são exercícios que são feitos a nível da musculatura pélvica, dos músculos pélvicos, e que permitem uma sua melhor utilização. E a melhor utilização significa conseguir contrair para conter a urina e prevenir a incontinência, ou evitá-la no dia-a-dia, mas ao mesmo tempo permite uma boa utilização dessa musculatura, de forma a que também ocorra um relaxamento adequado enquanto a mulher está a urinar. Portanto, há pessoas que dedicam parte da sua atenção à fisioterapia pélvica e tentam fazê-lo sem grande escrutínio, ou seja, consultam alguma informação, às vezes pouco ratificada, e essa informação por vezes sugere a realização de exercícios muito padronizados, de X contrações, sem monitorização. Pronto, poderá ser melhor que nada, como é óbvio, se nós se calhar ainda estamos nessa fase em que temos que incentivar as coisas mais simples, mas o ideal é haver um terapeuta do pavimento pélvico, um fisioterapeuta dedicado a esta área, que faça de facto um processo de reabilitação. Porque essa reabilitação vai incluir não só outros mecanismos, como eletroestimulação, como sondas, coisas que são utilizadas para facilitar o trabalho, mas também tudo aquilo que nós chamamos a abordagem cognitivo-comportamental, ou seja, um conjunto de conselhos de estilo de vida e de mudanças de estilo de vida que é muito mais fácil de implementar quando existe este binómio, esta parceria com um fisioterapeuta pélvico dedicado. Ou seja, estabelece uma relação de empatia com esse fisioterapeuta e esse fisioterapeuta vai, no fundo, coordenar tudo aquilo que é o tratamento conservador inicial. Eu sou um grande fã dessa abordagem e acho que essa é a base onde nós sedimentamos depois todo o resto que é mais do foro urológico. No fundo, estamos a falar de um músculo que precisa de ser trabalhado para sustentar toda esta zona da mulher, não é? Sem dúvida, para sustentar e para garantir a eficácia
de 3 funções importantíssimas e nobres, que são a função urinária, não só para conter, mas também para esvaziar a bexiga na totalidade, a função defecatória, portanto a parte das fezes, e a função sexual, que é outra que muitas vezes se perde aqui no meio, mas que a disfunção sexual associada às disfunções pélvicas e à incontinência urinária existe, porque as mulheres incontinentes também acabam de ter algum grau de disfunção sexual, seja pela perturbação da autoimagem, seja porque não se sentem confortáveis, começam a evitar o ato sexual, etc, etc. Portanto, quando eu falo em reabilitar é isto, é devolver função à cavidade pélvica como um todo e, no fundo, garantir o bem-estar e a longevidade da saúde pélvica também dos doentes. E neste caso, esta reabilitação deve ser feita antes do parto, depois do parto? É igualmente eficiente se for feita meses ou anos depois do parto? Olha, é uma excelente questão. Eu sou defensor que a mulher deve ter noções antes do parto, ou seja, ela pode e deve ser iniciada, até porque não é depois da criança nascer e ter a criança ali que depois vai à procura da fisioterapeuta. Exato. Não faz muito sentido. Portanto, o ideal é estabelecer essa relação previamente, ficar com algumas noções que lhe poderão ser úteis, até de sinais que deve estar atenta no pós-parto imediato, etc. Portanto, eu acho que a doente ganha muito, a grávida ganha muito, e depois sim deve ser continuada no pós-parto e deve ser um processo que deve ser acompanhado. Se for mais precoce, melhor, porque o restabelecimento da função também é mais precoce. Se for mais tarde, é melhor que nada. Se for nunca, é pior. Portanto, incentivamos algures no tempo, mas desejavelmente mais cedo do que mais tarde, sem dúvida, os resultados são melhores. E no caso, por exemplo, vivemos em tempos em que as mulheres cada vez têm filhos mais tarde. É mais difícil essa reabilitação numa mulher que já tem mais de 40 anos do que uma que tem menos? Pelo envelhecimento natural? É assim, a maior parte uma boa parte dos tratamentos que nós temos são menos eficazes com o avançar da idade. Isto é válido para muita coisa. Exato. Uma mulher que, entretanto, acabou por ter o seu parto ou os seus partos a partir dos 40 anos e que não fez essa aprendizagem previamente, poderá estar mais renitente ou ter menos disponibilidade ou ter menos capacidade para atingir exatamente o mesmo patamar. E eu diria que depende da qualidade do processo de reabilitação. Se ele for bom, ele é ajustado à doente. Isto leva-nos à outra ponta do espectro. Não é? Eu tenho doentes de 80 anos que fazem reabilitação do pavimento pélvico, fazem fisioterapia pélvica. E às vezes há gente que se calhar diz, esta senhora tem muita idade, lá está. É incontinente, mas também já tem esta idade. Se essa pessoa vem ter comigo e eu a avalio, e se essa pessoa valoriza e quer ficar melhor, nós vamos oferecer aquilo que nós possamos oferecer de acordo com o seu organismo permita. Exato. Muitas vezes é reabilitação. Porquê? Porque não vai causar-lhe dano e nós aí temos que pesar muito bem as intervenções que fazemos, não é? E, por exemplo, nós temos senhoras de 80 anos que fazem reabilitação, às vezes tem mais a ver com o perfil da doente do que às vezes com a idade. Se for uma doente que adira, que faça tudo o que está ao seu alcance, nós temos senhoras com muita idade, com muita dignidade a fazer o seu processo de reabilitação e a melhorar de forma muito significativa. Portanto, nunca é tarde, acima de tudo. Vamos então agora a mais uma questão da Célia Nunes, de 56 anos, da Ericeira. Há pouco tempo tenho notado algumas perdas de urina em situações pontuais. Achei que isso acontecia a quem teve filhos, o que não é o meu caso. Mas já me disseram que a menopausa tem influência e o facto de ser diabética também. É verdade? Isto, incontinência urinária, é um sintoma. Isso é aquilo que eu digo muitas vezes, não é uma doença em si, é um sintoma. E tem fatores de risco. Nunca é uma relação... geralmente não é uma relação causal direta, ou seja, não é por causa disto, tem incontinência. É um somatório de fatores de risco. Se me perguntar, uma mulher mais velha é mais provável ter incontinência? Sim. Uma mulher que tenha tido vários partos por via vaginal, principalmente fetos grandes, portanto, bebés pesados, ou que tenham sido utilizados fórceps, ventosas, etc., lacerações, portanto, uma história obstétrica prévia, complicada, se essa mulher tem maior probabilidade de ter incontinência, sem dúvida. Portanto, nesse caso, desta ouvinte que não teve filhos, fica mais surpreendida por não ter incontinência, porque está mais habituada nos seus pares, nas mulheres que conhece. As situações mais comuns, no fundo. O mais comum seria nas mulheres que tiveram filhos, não é uma realidade absoluta. Fala aí noutra questão importante, que é a diabetes. A diabetes causa um conjunto de alterações que são subejamente conhecidas já da população em geral, diria eu, múltiplas complicações. Parte delas é o enfraquecimento
portanto, no fundo, prejudica os pequenos nervos que estão ligados aos músculos, não é? E, portanto, existe algum grau de enfraquecimento também do próprio pavimento pélvico que não se ajusta à idade. Ou seja, se tiver uma doente diabética mais jovem, ela vai ter, digamos que, um pavimento pélvico mais envelhecido do que uma pessoa da mesma idade não diabética. Uma vez mais, essa doente diabética que tem algumas perdas, mas não muitas, se calhar se tivesse tido 4 partos por via vaginal com bebês de 4 quilos, tinha uma incontinência catastrófica. Não é? Portanto, uma vez mais, são fatores de risco, alguns são mais comuns, mas cuidado com aqueles que são comuns, porque são aqueles que fazem a normalização errada do problema, portanto parece que é normal, e uma vez mais, esse fator de risco é identificado pelas pessoas, e muito bem, por essa pessoa, mas é identificado, mas muitas vezes não é corrigido. E leva-nos à outra questão, que é, as mulheres devem fazer alguma coisa após. E uma mulher que fica com uma incontinência logo após o parto, fica com uma incontinência imediatamente, tem uma probabilidade exponencialmente superior, mesmo que depois acabe por deixar de ser incontinente, consiga resolver na altura, tem uma probabilidade muito superior de voltar a sofrer de incontinência mais tarde na vida. Portanto, é um marcador que nos diz que vamos estar atentos e vamos reduzir, no fundo, o limiar para atuarmos. E existem casos em que pode acontecer em idades mais jovens a incontinência? Estávamos a falar, no caso da diabetes, ou seja, nestas doenças pode acontecer não ser na idade que é suposto, que é a idade mais velha, mas em idades mais jovens, os 30, 40, 50 anos, em que possam ter este problema? Isso aí, lá está. Tudo depende do histórico, não é? Tudo depende do histórico, mas de uma maneira que, para a opinião pública, se calhar é mesmo surpreendente. Não é? Eu tenho doentes incontinentes, literalmente, dos 18 aos 90 anos. Não é? E, portanto, podemos ter um doente diabético, por exemplo, tipo 1, portanto, um diabético de quase de nascença, não é? Portanto, desde a infância, ou temos, por vezes, jovens adultos com malformações, por exemplo, da coluna, que nasceram, portanto, com coisas no espectro da espinha bífida, etc., e muitas outras doenças neurológicas, algumas que não estão diagnosticadas, e, por vezes, sem nenhum tipo de doença de base que se conheça, ou à qual se consiga atribuir um nome, nós temos pessoas extremamente jovens com incontinências muitas vezes complicadas, sejam de esforço, sejam de urgência, sejam mistas, sejam urinárias e fecais concomitantemente. Portanto, pode afetar pessoas de qualquer idade. Agora, a sensação de doença, a sensação de que não é normal, é que é mais intuitiva na pessoa mais jovem, não é? A pessoa que tem 20 anos percebe que aquilo não é normal e essas normalmente acabam por buscar tratamento. E, portanto, essas vêm ter connosco, de facto. Claro que numa percentagem muito menor do que da franja total, é uma percentagem relativamente pequena, mas representa um número muito significativo de pessoas que andam aqui entre nós e, sim, no fundo, acabam por não normalizar esta situação. Não normalizam, exatamente, porque não consideram, olham para os seus pares, para os seus amigos, para os seus colegas e acham-se um bocadinho os únicos. Mesmo assim não são, mas acham-se mais... um caso mais grave e com alguma razão, não é? Porque tem uma incontinência de uma idade muito jovem, mas também esses têm tratamento, claro. E no caso, por exemplo, das doenças como o Parkinson, os tratamentos são semelhantes, ou seja, as fisioterapias pélvicas também podem ajudar quando têm estes problemas de incontinência urinária? Uma vez mais, é uma coisa que não se fala muito do doente neurológico, porque o aparelho urinário é extremamente, parece uma coisa simples, mas é extremamente complexa. E se nós virmos, o ser humano controla primeiro algumas funções altamente complexas, como andar, com duas pernas só, ou a fala, do que o controlo, por exemplo, dos esfíncteres. Não é? Portanto, temos uma criança que fala, que se alimenta sozinha, mas que ainda usa fralda. Portanto, é uma função relativamente complexa e é necessário um amadurecimento e um bom funcionamento de todo o sistema nervoso, desde o cérebro em si até ao último nervo que está ligado à bexiga. Quando alguma coisa é perturbada nesse circuito, podem surgir sintomas. E há algumas doenças que são mais clássicas para gerar sintomas urinários do que outras. A doença de Parkinson é uma delas que se fala, talvez não seja, mesmo assim, ainda mais comum, mas o que acontece? Acontece que afeta homens numa faixa etária em que por vezes já teriam sintomas também derivados da própria hiperplasia da próstata e que, portanto, já poderiam ter sintomas de outra forma e vêm-nos agravados eventualmente pela doença. Acima de tudo, no doente neurológico no geral, não só num doente parkinsónico, mas nos outros,
A doença neurológica muitas vezes contribui como um grande fator de risco para os sintomas, à luz daquilo que falámos previamente, portanto, um fator de risco. Portanto, se temos a tal mulher, a mesma coisa, tal mulher de 50 anos, teve 3 partos e que é diabética, se ela tiver uma doença de Parkinson, ou se tiver uma esclerose múltipla, naturalmente que o risco de incontinência é muito maior. Esses doentes devem ser vistos com um bocadinho mais, numa consulta um bocadinho mais especializada, porque tem algumas particularidades. Nós aí vamos querer provavelmente um bocadinho mais de exames desde uma fase precoce, para termos a certeza que o aparelho urinário está seguro, por exemplo, a nível dos rins, etc. O comportamento pode não ser aquele que é para a população em geral que não tem doença neurológica, mas ainda assim, uma vez mais, a reabilitação pode ser uma peça-chave para nós tratarmos esses doentes. Esses doentes precisam muitas vezes de reabilitação para ganharem consciência corporal, controlo corporal e depois nós podermos também trabalhar com aquilo que tivemos que ser. Se precisamos, portanto, fazemos uma toxina botulínica ou se precisamos fazer uma neuromodulação sagrada ou algum tipo de cirurgia, nós termos esse apoio de um fisioterapeuta pélvico é essencial. Vamos a mais uma pergunta da Helena Martins, de 28 anos, de Setúbal. Trabalho numa residência de idosos. Aos primeiros sinais de perda de urina, começam logo a usar pensos ou fralda e eu noto alguma vergonha e desconforto nos próprios. Se fizermos exercícios diários específicos, poderá ajudar? Ou em idades avançadas é mais difícil? Como posso ajudar para que não se isolem e deixem de querer participar nas atividades e passeios? É um bocadinho aquela história que falávamos há pouco, não é? Exatamente. É a normalização. Repare, existem, em todas as cadeias de supermercados, existem corredores inteiros só de produtos de continência, ou de incontinência. E às vezes existem promoções. Exatamente. 10% em produtos, sem desprimor para as respectivas cadeias, mas 10% de desconto em produtos de incontinência. É assustador, não é? Agora, se existem doentes que já não têm praticamente vida de relação, que não têm capacidade cognitiva para assimilar, existem alguns que eventualmente a única forma é usar aquilo que nós chamamos de um método de contenção, uma fralda, um penso, porque não existe, não é tratável de forma alguma, está acamado, mas muitos desses doentes poderiam ser tratados das respectivas formas adaptadas, seja reabilitação, seja outro tipo de tratamento adaptado à sua condição e à sua mobilidade e ao seu estado até, neste caso, institucionalizado, ou seja, num lar. E se calhar é um desafio, que é, por vezes existe fisioterapia nessas instituições, existe fisioterapia para manter a mobilidade dos idosos, etc. Se calhar, por que não, também serem oferecido esse tipo de serviço aos idosos. Acho que dignifica muito as pessoas, reduz a necessidade também da utilização desse tipo de dispositivos, cujos custos também são avultadíssimos e que, de facto, mancham um bocadinho a dignidade da pessoa já diminuída por outras situações que ela tem. Eu vou fazer só uma última questão mesmo para terminar. Maria Silva, de 68 anos, de Abrantes. Tenho perdas de urina e ando sempre com um penso, para me sentir mais protegida. Se vou passear para sítios onde não sei se há ou como são as casas de banho, evito beber líquidos. Sei que este não será o melhor comportamento e por isso peço o conselho do doutor. Repare, há uma situação que é, tudo depende, eu costumo explicar isto às minhas doentes, a continência, a capacidade de suster a urina depende daquilo que é a atividade da pessoa. Ou seja, se a pessoa, se nós pedíssemos essa cara telespectadora para correr 10 km, ela provavelmente ia perder uma quantidade de urina que não é aquela que perde no seu dia-a-dia, provavelmente da senhora de 60 anos, que faz um circuito ali um bocadinho mais restrito, digo eu. Portanto, quando existe restrição daquilo que a pessoa faria em condições normais, a pessoa está a modificar o seu estilo de vida, muitas vezes no sentido de se tornar mais sedentária, menos ativa, está a reduzir para ajustar a sua atividade à capacidade que tem de suster a urina. Portanto, essa pessoa não está a beber água, que é mau para a saúde global, aumenta o risco de infecções, de cálculos, pedras nos rins, etc. Saúde global. Portanto, bebe menos água e restringe a sua atividade, portanto, evita ir a determinados sítios para não se colocar em situações e coloca já um penso também que é para o caso aquilo correr mal. Portanto, essa pessoa está a construir um muro à sua volta. No fundo está a centralizar aquele problema e adaptar a sua vida àquele problema em vez de ser o contrário. Aí é que está.
E, portanto, essa pessoa se calhar podia gastar a energia que está a construir essa tentativa de muralha, porque no fundo é aquilo que está à mão das pessoas. Exato. A pessoa vai tentando solucionar, mas facilmente se percebe que essa estratégia vai falhar, ou vai chegar a um ponto em que esse espectro vai lhe ser tão desfavorável que isso já não funciona. E muitas vezes as pessoas vão a uma consulta para serem avaliadas corretamente. É uma incontinência de esforço, uma senhora de 60 anos, essa senhora provavelmente pode precisar de ser operada à sua incontinência, ponto. E se calhar resolve-se até facilmente. E as pessoas despendem muita energia, muita da sua energia, a tentar mitigar o problema com as ferramentas que têm, quando provavelmente deviam procurar ajuda médica mais cedo e resolver o problema, assumi-lo primeiro. Sim. E depois, de facto, porque já não é vergonha nenhuma assumir uma incontinência urinária, porque as pessoas já falam sobre isso, assumir o problema, ir ter com um especialista, ser avaliada corretamente, ver-se qual é que é a melhor solução, conversar-se, tomar-se uma decisão partilhada. É para medicar, é para medicar, é para operar, é só para reabilitar, é para reabilitar e operar a seguir, aquilo que for de acordo com a situação. No fundo, o objetivo é sempre esse, procurar ajuda médica. Procurar ajuda médica, sem dúvida. Muito obrigada, doutor, pela sua ajuda também neste tema que preocupa, imagino, muitas mulheres. Sem dúvida. Obrigado. A vergonha pode ser um entrave para encontrar a solução para o problema da incontinência urinária. Deixe-se disso e procure ajuda de um profissional, pois, como viu, a solução não é complicada e a qualidade de vida aumenta significativamente. Entretanto, continua a enviar-nos as suas perguntas para o e-mail agenda@saudemais.tv ou por WhatsApp através do número 938 560 646, pois são elas que tornam este programa possível. Obrigada por estar desse lado. Este programa foi patrocinado por Clínica Longeva, especialistas em urologia.